principalmente fora dos templos, é uma igreja missionária, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar os amados irmãos e os amados amigos que tiverem com a Bíblia nas mãos, para que possamos, aqueles que podem aqui, ficar de pé e abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 5. Louvado seja Deus. Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu gostaria, enquanto os irmãos estão procurando, de dar prioridade para os nossos irmãos que estão chegando, aqueles que tiverem mais de idade, com criança, né, nos braços, terem a oportunidade e a preferência de ocuparem as cadeiras, certo? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12. Todos encontraram? Amém. Vamos ler em nome de Jesus. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regimento da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança das transgressões de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no acaso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos orar em nome